Shalom! Bom, eu não sei que horas que você está vendo esse podcast, né? Se é de manhã, bom dia. Se você está vendo à tarde, boa tarde. Se você está vendo à noite, boa noite. E hoje eu estou muito feliz e a mesa está feliz porque a gente voltou para assunto que fervilha no coração da gente, que é Apocalipse. Amém. O livro, como diz, né? Revelação. O nome dele, Apocalipse, mas em inglês e também em grego, Revelação. E a revelação, segredos de Jesus para nós. Vamos falar de segredo hoje, né? Amém. Então, boa noite, pastor Jonas. Boa noite. Você esqueceu de dar boa madrugada. Porque Também tem gente da madrugada. Tem o pessoal da madrugada também. Que vocês sejam bastante alimentados no dia de hoje e que o Senhor possa estar falando ao seu coração a respeito desse assunto tão tremendo que são os últimos dias. Na verdade, mais que isso, né? Vamos falar do trono branco hoje. Específico. Boa noite, pastor Vinícius. Eu fiquei aqui, só olhou no olhar, né? Aquela coisa da intimidade já vem no olhar. Muito bem-vindos todos de volta, estarem conosco, é um prazer vocês estarem aqui conosco. Mais um podcast, caminhando aí para o nosso 100º podcast. A gente tem falando porque a gente está com expectativa de fazer uma festa aqui no nosso 100º. Verdade, pastor Osano que participou tanto conosco, outros convidados. Quem puder estar conosco, vai ser um prazer. Então, lembrando a todos, como eu sempre faço aqui, se inscreva no canal, não deixe aí de se inscrever caso você ainda não tenha feito isso. A programação do canal da pastora Naira Pedrini, lembrando Naira com Y, que algumas pessoas ainda escrevem errado, falam de forma diferente e não vão encontrar. Se forem zapear lá, procurar no Google ou dar uma busca, não vão achar. Então, se inscreva no canal, acione o sininho na opção todas, que é a melhor para que você possa ser sempre informado de tudo que chega de novo. E curta, já vai curtindo aí na largada, porque a gente vai embarcando na programação, esquece de curtir, e, além de compartilhar, é claro, com seus familiares, amigos, grupo de WhatsApp, é importante, ajuda a gente demais, você não paga nada por isso, e com isso a gente mostra para o YouTube que a programação é relevante, é interessante e faz com que eles sugiram a outras pessoas. Além de você mesmo estar sugerindo, quando você compartilha, o próprio algoritmo do YouTube dispara para outras pessoas. Então, hoje é um tema tão importante, tanta gente que está andando sonolenta ainda tem gente sonolenta, né? Passado esse iniciozinho de ano, essas mudanças que a gente está vivendo aí no campo da política, iniciando um novo período, um novo exercício social nas empresas, você reiniciando a sua vida, não esqueça, tem tanta gente que ainda está aí com o modo avião, né? A vida passando, modo férias, e voltando, e o Brasil é essa coisa, né? Início de ano, Réveillon, Carnaval e tal. Depois do Carnaval depois eu lembro. Mas não o reino espiritual. Não, o reino espiritual está efervescente. E o tema de hoje, como o pastor Jonas já antecipou, nós vamos falar sobre o trono branco. E é um assunto que a pastora, eu posso falar, conhece muito, tem muito a passar para todos, então fica ligadinho aí. Se você tiver perguntas, coloca nas perguntas que posteriormente, na medida do possível, elas serão respondidas. E aquilo que você, às vezes, tem muita informação errada, tem muita história que vem quase que lendária. Então aproveite, desfrute. Vamos falar sobre o trono branco. Pastora, então vamos dar início. A senhora já separou aí? Separei. Mas antes mesmo de separar, a gente precisa localizar, né? É verdade. As pessoas sobre o trono branco. Fazer aquela linhazinha, né? É isso, vamos fazer a linhazinha? Lembrando, esta mesa é pré-tribulacionista. Mas, meus amados, quem for pós, quem for mesotribulacionista, e tem assuntos, tem podcast específico sobre cada uma dessas posições. Nós somos irmãos em Cristo. Ninguém perde salvação por causa disso. Eu sempre digo, um grupo vai ser surpreendido. Ou é o pré-tribulacionista, ou o meso, ou o pós-tribulacionista vai ser surpreendido. Mas a mesa, nós respeitamos todos, mas a mesa é pré-tribulacionista. Então, nos teus comentários, não queira discutir com a gente. Essa é a nossa posição e eu respeito a sua. Então, vamos respeitar, porque a nossa posição é olhando com um olhar bíblico, completamente bíblico. Então, vamos fazer a linhazinha muito rápida, muito simples.
Jesus, cruz, nós estamos no tempo da graça, 2000 anos depois da cruz. Depois, nós estamos no final do tempo da graça e com muitos sinais do princípio das dores, muita evidência. Também tem podcast específico sobre o princípio das dores, tem temas sobre o princípio das dores. No final do princípio das dores, no final do princípio, é um jogo até de palavras, nós vamos, o arrebatamento, porque nós cremos no arrebatamento. Então, terá o arrebatamento, onde a igreja fica 7 anos com Cristo, e aqui na terra nós temos Apocalipse, a grande tribulação. Então, indo para o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 3, é um recado para a igreja da última hora. No capítulo 4 e 5, é uma visão do céu. Deus abre o céu para João, João vê o trono, João vê a adoração. É algo espetacular, Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 6 a 18 é a grande tribulação, onde tem temas, hein? Aqui no canal você tem temas sobre as 7 trombetas, os 7 cálices, os 7 selos. Então você tem, olha, é tema de cada um. Tem um vídeo para as 7 trombetas, um vídeo para as 7 taças, um vídeo para os 7 selos. Então você não vai ficar com dúvida, tá bom? Vasto material, muito bom. Aí, voltando para a nossa linha do tempo, fim da grande tribulação é marcado pelo Armagedon, a grande batalha. A gente já está em Apocalipse 16, né? Eu falei até 18, porque Armagedon faz parte da grande tribulação. Aí, Cristo volta em Apocalipse 19, e quando ele dá fim ao Armagedon com o seu exército, e então Cristo volta para o milênio. E ele instala o milênio aqui, o seu governo, 1000 anos. Nesses 1000 anos, como está escrito em Apocalipse 19 e 20, Satanás é preso por 1000 anos. Né? Ele é colocado preso por 1000 anos. No final desses 1000 anos, ele é liberado um momentinho, como está escrito em Apocalipse 20, ele é derrotado novamente. E depois dessa derrota é o nosso assunto. Então, pronto, já fizemos um panorama ultra rápido para a gente poder entrar em nosso assunto, que é o trono branco. Acabou? Satanás foi derrotado? Então, antes de ser o lago de enxofre, porque ele vai inaugurar, mas ele vai levar todo mundo que vai passar por esse julgamento. Né? Então, nós temos um julgamento que se chama, é um momento de julgamento, que é o trono branco. Todas as nações vão passar, todas as pessoas vão passar. É o filminho da tua vida vai passar. E aí você fala assim, mas dá para todo mundo? Isso cabe a Deus. Se ele escreveu é porque vai dar. Vai ser individual, não é coletivo. Vamos lá, agora a turma da Igreja Unidade em Cristo, vamos lá passar pelo... Não, é individual. Você vai ver em frações de segundos a tua vida. E aí você vai ser julgado. Entra para o reino do Senhor, ou vai para o lago de fogo de enxofre. Então, vamos ler. Antes de ler, eu queria só deixar aqui uma palavra que é dele, né? Que quando ele diz assim, todo que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. Né? E eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala de grande trono, quando a gente fala de julgamento, isso também traz um certo conflito na mente, no espírito de cada um de nós, seres humanos, né? Porque as coisas de Deus são muito óbvias, né? Então, hoje nós vamos falar qual é esse julgamento, o que está por detrás de tudo isso, né? E lembra de outra palavra que o Senhor diz que vai chegar o dia em que todo joelho vai se dobrar diante dele? Todo, até o sujeito mais incrédulo do mundo, de toda a história da humanidade, vai se ajoelhar reconhecendo que ele é o Senhor. Mas isso dá a ele o direito da salvação? Então, tem muita coisa importante para a gente falar hoje. Então, a gente entende, né, que nós temos um tribunal. Aliás, olha os termos que Deus usa. Ele é juiz, Jesus é o nosso advogado, e nós temos um acusador. Eu não estou falando do trono branco agora, não, hein?
Eu estou falando que nós vivemos debaixo de... Deus fala que Ele exerce seu juízo nas nações, Ele continua exercendo. Então, tem uma linguagem que aqui o Vinícius, ele é advogado. Tem uma linguagem jurídica aqui, muito clara, desde o Antigo Testamento. Jó tem essa revelação, quando ele fala também do advogado, quem que vai advogar a causa dele. E aí depois ele tem uma revelação do Senhor vindo em favor dele. Eu amo falar do livro de Jó, né? Então, só para você saber que o trono branco não aparece assim de uma forma isolada. Não, esse tribunal, ele existe. Diariamente você tem um acusador que vai lá e te acusa, mas não é ainda o julgamento como o do trono branco. Agora, ou você vai para o lago de fogo de enxofre, ou você vai eternamente viver com Cristo. Não, é neste momento. Então, eu queria que nós três, pudéssemos discutir primeiro Mateus 25, antes de Apocalipse. Não adianta eu jogar vocês para Apocalipse 20, mas Mateus 25 a gente fala em prosa, verso, em música. É muito conhecida essa passagem, só que talvez você não leia como sendo o momento do trono branco, mas Mateus 25 é o trono branco. E quem fala sobre este momento específico é Jesus. É o mestre. Em que momento que ele fala isso? Mateus 25, gente, Mateus 26, ele já está no cenáculo, a última ceia. Então, eu sempre digo, né? Eu amo ensinar meus alunos dessa forma. Você só fala, quando você vai sair de viagem ou alguma coisa, você só fala na última hora as coisas mais importantes. Jesus falou no último momento de conversa, ele falou das coisas mais importantes. Subiu no Monte das Oliveiras, começa com Mateus 24 e vai. Gente, Mateus 24 e 25... todo mundo deveria estudar, decorar. Aqui, tanto o Jonas quanto o Vinícius sabem, o nosso querido Eli Bardavi, lá em Israel, quando eu fiquei lá para estudar com ele, e aí ele falou assim para mim, hoje você vai na minha congregação. Ele é um judeu convertido, para quem não conhece. Aí eu falei, tá bom, curiosa, né? Ele falou assim, nós vamos ler Mateus. Que lindo, meu Deus, ver judeus, né? Lendo Mateus. Aí falou, há 28 anos que estamos em Mateus. O quê? Aí ele falou assim, nós estudamos há 28 anos. Eu falei, e quando eu cheguei, estava em Mateus capítulo 28. Eu falei, opa, cheguei num momento muito especial. Então, realmente, tem muita coisa para a gente extrair aqui de Mateus 25. Eu gostaria que ou o Vinícius ou o Jonas começasse lendo o 31, versículo, né? 31. 31. Posso ler? Vamos ler até o 36. Isso. Aí depois a gente lê o restante. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E aí segue o texto, né? Então, aqui nós vemos alguns elementos. Um momento que está marcado no calendário de Deus, onde estará reunido o céu inteiro, aqui está falando todos os anjos, vai estar Deus Pai, claro que Jesus, vão estar ali todos aqueles que já estão lá no céu. Neste momento, em relação à terra, como que vai ser? Aqui está dizendo todas as nações, gente, todas as nações, então ninguém vai escapar. Não é de alguns, aqui está falando que todas as nações. E aí ele usa um termo, né?
cabrito e nós, aqui as ovelhas ou bodes e os bodes. E ovelhas. Né? Os bodes. Os bodes, você sabe que fazem grande estrago, né? Então ele está falando de pessoas que não se arrependeram, fizeram um grande estrago. Deixa um bode entrar numa plantação para você ver, né? Pois é, e esse paralelo é importante, assim, puxando para a senhora explicar, né? Por que Jesus usa essa figura de linguagem de bode e ovelha? Queria que a senhora aproveitando a deixa, né? Porque tem gente que não entende, né? Assim como a senhora já explicou a questão do joio e do trigo. Isso. Bom, primeiro, né? Antes de falar sobre o que o Vinícius está falando exatamente, Jesus ele sempre usa linguagem acessível a todos. Principalmente naquele momento, ele estava falando ou para agricultor, ou para pastores, ou para pescadores. Eram a maioria das pessoas, ou comércio. Então, eram as profissões da época que tinha. Então, mas aqui, independente se você era pescador, você estava muito familiarizado com aqueles que eram pastores. E era uma realidade daquele tempo. É a mesma coisa que hoje, se Jesus estivesse aqui hoje, ele usaria talvez uma linguagem de informática, que é acessível a todos, né? Olha, a mesma coisa que você está conectado, não sei o quê, alguma coisa ele usaria que faz parte de nós. Agora, por que ele usou bode e ovelha? Porque as características desses animais. A ovelha, ela é ensinável, ela é dócil, ela é obediente ao seu pastor, ela ouve a voz, vem, ela vai, né? Por aqui, ela segue a voz do pastor, ela anda em unidade, ela fica sempre ao rebanho ali. Se tem uma que escapa, é como Jesus falou, tem que ir atrás, porque senão ela corre grande perigo. E é dócil, muito dócil. E agora, já o bode, ele é um estrago, né? Ele é rebelde, ele não precisa exatamente estar a despeito de ter os rebanhos, ele vai, independente. Você vê bode subindo em árvore e comendo tudo, come a fruta, come a folha, ele destrói. Dá cabeçada no outro. Briga. Então, ele é independente, ele é rebelde, é destruidor. Então, ele está falando de duas categorias de pessoas, os espirituais e os carnais, os ímpios e os justos. Então, seriam dois grupos que ele está mostrando claramente que o bode ele é tão independente que para ele, assim, tem pastor tudo bem, não tem pastor tudo bem, ele é muito independente. Dentro dessa figura tem uma coisa que me chama muita atenção, que é quando ele fala das ovelhas no seu aprisco, né? É justamente isso. Aquele que é ovelha escuta a voz do seu pastor, o reconhece e o obedece. O bode não, ele vai ficar gritando lá, falando, vai ser igual tá falando com a porta, né? Não funciona nada, ele faz o que ele quer. Não, é verdade, mas é importante ressaltar que ele não está amaldiçoando o bode. Não, de forma alguma. Apenas dando a situação comportamental. Característica. As características de cada um. Tá que nem, por exemplo, eu vi ontem um meme, eu coloquei até nos meus stories, muito engraçado. É um homem cuidando de ovelhas, aí ele vai lá, ele coloca comida e vai lá uma ovelha. Essa ovelha tinha característica de bode. Eu vi, deu uma cabeçada, ele voa. Ele voou. Aí depois ele vai pôr a comida de novo, faz de novo. Então, quer dizer... Eu acho que essa ovelha estava possuída, tem que passar por uma libertação. Ela tem jeito. Ou ela aprendeu com o bode, né? Com bode, é verdade. Então não quer dizer que não tem ovelha assim, é verdade, né? Mas essa ovelha é uma exceção, né? Aí fica todo o rebanho olhando assim para a ovelha, muito engraçado. Sim, mas quando você tem a ovelha e o bode, você sabe quem é a ovelha e você sabe quem é o bode. O problema é quando você tem um rebanho de ovelhas cheias de bodes disfarçados. Casaco de ovelha, né? Então, aqui Jesus, aí ele fala que vai ter um julgamento e nesse julgamento é irreversível. Não dá mais tempo. Não, agora que eu vi que Deus existe, agora que eu vi que realmente tem esse julgamento, eu sempre achei que era uma figura de linguagem, eu sempre achei que não era de fato e de verdade. Não, fez, não se arrependeu. Aí é a mesma coisa que você fala, vamos colocar, não tô falando, vou falar de um caso radical. Aí você vê um Hitler, né? Aí, poxa, aí põe bode nisso, né? E então é um julgamento que vai para o céu ou vai para o lago de fogo e de enxofre. Agora Jesus ele fala de coisas que nós precisamos atentar.
Ele está falando aqui, nesse julgamento, o que é que vai estar em pauta? Além de você aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o teu comportamento com o teu irmão. Muito importante isso. Com o teu próximo, né? Com o próximo. Então, aqui está falando, olha, você não foi ver aquele que estava precisando de você, você não ajudou aquele que estava precisando de você. Você, olha a marca do princípio das dores, vai faltar amor, né? O amor se esfriará. E aqui, para você saber de um enfermo e não ir visitar, saber de uma condição de necessidade e não fazer nada, isso mostra um egoísmo, mostra uma... o que eu vou falar? Ovelha com aí essa ovelha com que tem a capa de ovelha, mas tem um coração de bode, porque para ele importa título dentro da igreja, importa a posição mesmo, o poder, mais do que fazer uma coisa. A gente sempre fala assim, gente, olha, queremos agradecer o professor das crianças, queremos agradecer os intercessores, porque são pessoas não vistas e essenciais na igreja. E para uma pessoa assumir um cargo desse é porque ama demais a Cristo, porque ela não está procurando posição, porque ela não está em evidência, mas ela tem um coração para o reino e para Deus. Então, aqui mostra que é um momento decisivo e é um momento em que vai passar o filme, ó. Essa situação você não fez, essa situação você não fez, muita gente vai se envergonhar. Aliás, quer que eu seja sincera, todos nós vamos nos envergonhar, sim, com certeza, todos nós. Com certeza. Porque vai passar momentos que eu vivo falando para os João, por mais que, em particular, eu tenha feito como filha para minha mãe, e minha mãe morou conosco os 3 últimos anos da vida dela, eu olho para trás e falo, gente, eu podia ter feito mais. Eu podia ter feito pequenas, grandes coisas, né? Mais do que simplesmente ser provedora e isso e aquilo. Conversar mais, sentar mais, e a minha vida corrida não me permitiu. Então, a gente vai ver pequenas coisas que a gente poderia ter feito, deveria ter feito, mas você passou, né? Passou. Jesus falou, tudo bem, mas você me ama, você amou, você podia ter feito melhor, mas você fez. Então, você passou, você vai entrar... Gente, nós estamos falando de eternidade. Queria chamar a atenção de um fato que nós 3 conhecemos bem e quero, você que não conhece, e quero que eles comentem sobre isso. Quando a gente vai para Israel e a gente sobe no Monte do Templo, onde teve o primeiro e segundo templo, e hoje tem o Domo da Rocha e a Mesquita Aqsa, ali, onde está o Domo da Rocha, tem portais, né? Tem alguns portais. E uma vez, quando a gente sobe, o Eli explica, mas a primeira vez que me foi explicado, eu perguntei o porquê daqueles portais. E aí ele me explicou que os muçulmanos, aquele é um lugar santíssimo, né? Ali é o monte, porque Moriá, o Monte Moriá, é o monte do templo, porque esses portais, no último dia, eles também creem no último julgamento. E no último julgamento, o último julgamento vai ser lá, ele chama de último julgamento, não trono branco. E ali, quem for justo, porque do Monte do Templo você vê o Monte das Oliveiras. Então, no tempo de Jesus tinha uma ponte, que o sacerdote passava por ela. Aí eles dizem que tem uma ponte, vai ter uma ponte no julgamento final, que vai ser da espessura de um fio de cabelo. Quem conseguir, estou falando de árabes, né? Estou falando de muçulmanos, quem conseguir passar pelo abismo, ou seja, pelo vale, passar por esse fio de cabelo sem cair, é porque é justo. Se cair, é porque... o conceito é o mesmo aqui. Se cair, é porque não é justo e não foi aprovado, não vai entrar na vida eterna. Talvez só esteja querendo dizer que o julgamento vai ser tão rigoroso que vai ser muito fino a passagem. Ou seja, o justo, ali vai ter que ser justo mesmo. Na verdade, o que eu estou mostrando é que cristão e muçulmano acreditam no último julgamento. Tem conceitos semelhantes. Sobre uma corda das pessoas do fio de cabelo. Ninguém chega Não, mas é aí que ele fala que o justo vai poder passar de forma sobrenatural. É isso que eles falam. E aí vem aquela história novamente de caminhar por passos, né? Seguir os passos de Jesus. Não inventar caminhos paralelos, não inventar atalhos.
Sim. Né? Quando você fala em andar por um fio, você está dizendo, ande por este caminho. Não se, como Davi diz, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E aí você caminhando por ali, talvez seja dentro dessa figura de linguagem de um fio, né, mostre o tamanho da disciplina que você tem que ter em caminhar pelos passos de Cristo. E, novamente, abismo e céu. Porque o cara que caiu, foi pro abismo. E ali tem o vale, como a senhora... Quem conhece um pouquinho daquela geografia, você tem aquele vale ali que vai mudar toda a característica, nós cremos, né? Sim, quando vier novos céus, nova terra e etc., aquela topografia muda toda, Zacarias, né? Tem aquela descrição, então a gente tem toda essa situação. Então, seja qual for, por isso que a gente fala, gente, estejam muito ligados, né? Você vê, o árabe... que é outra coisa, não tem nada a ver com o cristianismo nem com o judaísmo, é outra coisa, em que pese haver similitudes em várias situações, porque são filhos de Abraão, estão na mesma região. Mas é outra religião, é outra coisa, e eles entendem muito de fins e temem muita coisa que, inclusive, que Jesus falou aqui, né, que é respeitado como profeta até entre eles. E quando a gente fala aqui do julgamento, a senhora estava falando, eu estava segurando aqui para perguntar, a gente está falando do julgamento dos gentios, né? Não dos judeus. Os judeus é uma outra situação, né? Apartada. É quando que a senhora disse, olha, todas as nações e tal virão e serão julgadas. Eles têm uma situação diferente, né, pastora? Em relação a esse momento do julgamento. Eu, assim, particularmente, eu creio, a despeito deles passarem porque nós temos gentios e judeus, e a despeito deles passarem por uma situação na grande tribulação, em que eles vão reconhecer Jesus, como está escrito, toda diferenciada, em relação ao julgamento, como fala todas as nações, não fala exceção, eu creio que eles entram também no trono branco. E então eu quero ressaltar só algumas palavras para a gente ir para Apocalipse. Aqui, ó, quando vier o Filho no nome da Sua Majestade, com todos. Então eu quero ressaltar o que nós já falamos. Está escrito no versículo 21. Todos os anjos, todos os anjos estarão com ele e se assentará no trono da sua glória e todas as nações. Então eu já falei isso, eu estou ressaltando, repetindo. O céu inteiro e a terra toda. E essa coisa de passar um filme da tua vida, eu posso dizer pelo sonho que eu tive. Uma vez eu já contei num podcast, não lembro qual, mas em 3 segundos eu conto. Eu estava passando uma situação muito grave e eu estava muito aflita e eu tive um sonho. Eu estava sentada numa sala de cinema. Eu olhava para minha esquerda, eu via o início, eu via o que eu estava vivendo, assim, o início, aliás, na verdade, o início da situação. Eu olhava para frente, era o que eu estava vivendo naquele momento. A minha esquerda era o início, na minha frente era o que eu estava vivendo. Então, eu olhava para a direita, eu ficava aflita, eu olhava para frente, eu ficava aflita, e aí ele falava, agora olha para a sua direita. E eu olhava para a minha direita, eu via o fim. E o fim era uma intervenção de Deus, um milagre. Aí eu sentia tanta paz que eu olhava de novo para a esquerda e para o centro e eu não sentia mais aflição. Deus me deu esse sonho e ele falou, essa é a paz que excede todo entendimento. Quando você sabe qual é o fim, você tem paz no início e no meio, porque você sabe quem que está no controle da situação. Então, tenha paz, eu estou no controle da tua situação. Amém. Ele não verbalizou isso, que fique claro. Eu entendi pelo sonho que eu tive. Mas aí eu entendo que esse grande julgamento também vai ser assim, um filme que a gente vai ver em frações de segundos a nossa vida, coisas boas que ele fala, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel, serva boa e fiel. E, ó... Entre os galardões? Tá passando, né? Não, o galardão já é outra coisa. Foi bom você falar. Né? Esse julgamento, olha, você errou, tipo assim, Davi... Se passar, vamos lá, vamos conversar de Davi, não, aqui não tanto gosto. Então, Davi, se passa o filme da vida de Davi,
Mostra, olha, você me amou, você foi pastor, não sei o quê, como quando você entrou no palácio, não subiu a cabeça, né? Olha, você fez isso, você fez aquilo, mas olha aqui, você errou aqui, você adulterou, você fez isso, você fez aquilo, você fez o censo, você fez, como pai, você podia ter sido melhor. Passa em frações de segundo, mas você sempre quis consertar comigo e você está restaurado e você morreu não dá para falar morreu em Cristo, né? Mas morreu em Deus e então o ponto final é que você está comigo, vamos, servo bom e fiel. E ele enxergou Cristo, né? Ele não viveu, mas ele enxergou Cristo, né? Tanta revelação. Salmo 22, meu Deus. Então, é nesse sentido. Uhum. Aí o Jonas tocou num assunto, galardão. Galardão é outra coisa. Isso é para onde você vai. Você vai para o céu ou você vai para o lago de fogo e de enxofre. Não estou falando mais nem de inferno, estou falando de lago de fogo e de enxofre. O inferno é antes do lago de fogo e de enxofre, até este momento. Aí o inferno vai ser fica mais fácil? O inferno vai ser transferido para o lago de fogo e de enxofre. E agora, o Jonas falou de um assunto interessante, galardão. O galardão vai ser para o milênio. Tipo, aqueles que... os 10 talentos que eu recebi, eu multipliquei ou eu enterrei. Aí você vai receber galardão. Você vai ter no reino de Deus, no milênio, você vai, governar vai estar em Jerusalém, ou vai governar uma cidade. Aí aí é galardão, é recompensa. Galardão é recompensa pelo que você fez. Agora a gente está falando de destino, céu ou lago de fogo e de enxofre. Bom, mas... E é nesse momento que a Bíblia fala de primeira e segunda morte, né? Essa é a segunda morte. Após esse julgamento, ele é lançado e acabou. E aí é o fim. Totalmente. Porque ele diz que até o inferno é lançado no lago de fogo e de enxofre. Né? Então não tem mais nem essa história de... é o céu ou o inferno. Não, é vida eterna ou morte eterna. Então, mas isso aí também é preciso explicar. Né? Ninguém acaba. Isso somos eternos. Sim, somos eternos. Isso significa que... Por isso de morte eterna. Não é morreu e acabou. Não, é morrendo, né? Uma coisa... É um gerúndio eterno, vamos dizer assim. Eterno, exatamente. Quem meditou sobre o que você está falando foi Salomão. Ele disse que o homem tem a eternidade dentro dele. Verdade. E ele não sabe. Para lá ou para cá, né? Ele meditou sobre isso no final da vida dele, porque ele viu as besteiras que ele fez. Gente, um homem como Salomão, que começa tendo tudo... Ele mesmo fala em Provérbios, ele sentou aos pés de Davi, aprendeu a palavra com o pai e com a mãe. Ele, sabedoria divina, porque Deus deu. Capacitação. Mas ele recebeu muita instrução com o seu pai, um legado incrível. Aí este homem começa o ministério dele, com o cargo dele como rei. Ele começa com uma forma sobrenatural. Deus aparece para ele, visões, dom sobrenatural. Enfim, aí ele anda por outro caminho. Eu creio que esse arrependimento dele veio pelo conhecimento que ele tinha, mas pela bagagem que ele tinha, mas também de tanta oração de Davi por Salomão. E no final da vida ele faz Eclesiastes é o livro do deprimido que mostra o quanto ele perdeu em Deus. Né? Então ele fala isso, o homem tem a eternidade dentro dele e não sabe o que ele faz. Aí a Bíblia fala disso, você tem que parar para pensar, hein? Você vive, olha que interessante, a gente vive como se fôssemos eternos aqui na Terra. Então você não pensa na brevidade da tua vida aqui na Terra, de que você só. Eu gostaria que falássemos mais sobre isso, porque eu tenho certeza que 90% dos seres humanos vivem desse mal. Desperdiça a vida. Desperdiça a vida, né? Eu sempre consigo passar para as pessoas, em discipulado, que a vida não tem 2 tempos, como o futebol, né? Um jogo de futebol. Ela tem um tempo só. Logo, não tem como você fazer reparos, você fazer modificações para poder recuperar a sua derrota ou a sua vitória. Então, você tem que acertar. E tem um caminho para você acertar. É o caminho da palavra de Deus. É o caminho da palavra de Deus. Quando a gente vê Mateus 25, por incrível que pareça, é arrepiante.
Porque quando é Jesus falando, não é um discípulo dele falando, e se fosse também teria validade, mas quando Jesus fala a respeito de que estive preso e não foste me ver, estava nu e não me vestiste, tive fome e não me deste de comer, isso é muito forte. E seria muito importante que as igrejas como um todo batessem mais nesse capítulo. É verdade. Porque isso aqui é uma chave para o céu. Você pode até pensar que não. Não, mas quantas vezes você passou por alguém morrendo de fome e você não deu um pão? O que te custa um pão? O que te custa um sanduíche, um café da manhã para alguém? E a gente passa de passagem. É impressionante isso. Então, se Jesus coloca isso no livro, no seu livro... É porque é muito importante. É porque é muito importante. E eu vou repetir isso para você. Leia bastante isso aqui, porque isso aqui é uma chave para o céu. Tem muita gente se escondendo do pecado, tem muita gente enfiando a cabeça na terra para não pecar num pensamento, tem muita gente fazendo um monte de coisa, mas se esquece disso aqui. E o que ele disse? Que nós seremos conhecidos se amarmos uns aos outros como discípulos dele. Uhum. Repete isso, Naira. Que seremos conhecidos, seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Isso aí. Agora, olha o versículo Agora, me chama 46. Me chama outra atenção, eu vou voltar para lá. Que a gente está hoje em Apocalipse 20. Sabe, a gente está a um passo do fim. Uhum. É para você entender que nós não estamos aqui hoje, por acaso, falando do trono branco. Nós estamos a um passo do fim. E Apocalipse 20 está nos dando, né, um entendimento do que vem pela frente. É muito importante que todos vocês, todos nós, a partir de agora, comecemos a colocar prioridades na nossa vida, prioridades no campo espiritual. É muito importante. O mundo está virado de cabeça para baixo? Tá. Vai desvirar? Não vai desvirar. Ele vai ser chacoalhado, tá? É isso que vai acontecer. Mas a nossa vida espiritual, a gente tem um caminho traçado pelo Senhor. Vamos colocar a nossa vida nisso, né? Fomos felizes, fomos batalhadores, lutamos, brigamos, discutimos, mas agora a gente deu conta que realmente o Senhor não abriu mão da trajetória que Ele traçou para o fim dos tempos. Antes da gente ir no 46, o pastor Jonas está falando algo que está me lembrando muito uma palavra que a senhora diz, né? O sermão de João Batista está atualíssimo novamente. Nossa. Nós estamos novamente preparando o caminho do Senhor. Exatamente. Então, o tempo está correndo de uma forma que aquele único sermão que ele pregou e que fez com que ele fosse declarado o maior profeta nascido de mulher até... É a mesma coisa agora. Nós estamos preparando o caminho para o retorno do Senhor. E qual é o... E o que a gente está fazendo? Qual é o verbo a ser utilizado? E muitos queriam ouvir? Arrependei-vos. Arrependei-vos. E muitos querem ouvir? Não, ele não estava lá em Jerusalém com uma multidão. Não. A despeito de muitos irem até onde ele estava, ele não estava em evidência, ele não era... Se a gente trouxesse João Batista para o século XXI, ele não seria um pregador com milhares de seguidores. Ele seria um cara diferente. Ele seria um cara que fala de pecado, de arrependimento e que não tem tantos seguidores quanto os que fazem uma pregação coach ou de hipergraça ou qualquer coisa semelhante, ou de não, Jesus vai demorar muito para voltar, aí vai ter mais popularidade. Não, João Batista estaria andando na contramão. Era dedo na ferida, né? Isso, não era adulação. Não era trazer remédios só pro teu ego. Me impressiona era apontar aquilo que você precisa mudar. A palavra de Deus me impressiona como o Senhor humanizou o céu para que nós pudéssemos entender. Verdade. Gente, porque como falar de pecado, como falar de maldade, de coração duro, de pessoas revoltadas, indignadas, de pessoas homicidas, que tiram a vida dos outros, de pessoas que têm prazer com o mal, de ver um bando de gente ali lutando por uma situação sem fazer um dano a nada e vocês maltratar essas pessoas, aprisioná-las e fazer tanta maldade, mas tanta maldade. Como é que pode um Deus lindo, limpo, puro, santo, descer e tentar mostrar para nós assim, tenha misericórdia dessa pessoa, porque ela não sabe o que está fazendo, entendeu? É a estupidez da humanidade. Eu considero a humanidade estúpida, muito estúpida. A mente de Cristo, e a pastora
até domina esse assunto e estuda muito esse assunto, até por formação, mas a mente de Cristo é algo tão brilhante de conseguir traduzir coisas invisíveis em invisíveis, coisas etéreas em impalpáveis, coisas espirituais em coisas reais, como o pastor Jonas acabou de colocar. Como entender coisas do céu que são eternas por meio de seres que são temporários, que se veem como temporários em carne. Eles não enxergam a eternidade do seu espírito. E aí entra o verso 46 que a senhora colocou. Isso, olha o verso 46. Do Mateus 25, 46. E ele diz, e irão estes, ou seja, aqueles que não se arrependeram, que não aceitaram Jesus, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Mais uma vez eu quero ressaltar que você vive, presta atenção, você vive esta vida. Jesus mesmo chamou o rico que estava acumulando riquezas e construindo celeiros, e disse, louco, você não sabe que hoje será pedida a sua alma. Quer dizer, você vive achando que essa vida aqui temporal é eterna, do teu corpo físico, e não lembra que o teu espírito é eterno, e você não está fazendo nada pela eternidade, você só está fazendo por essa vida material, vivendo como se você fosse viver para sempre. Você tem dia e hora marcada para morrer. Uma vez, eu acho que foi o Jonas que falou isso, eu fiquei chocada. Aí eu falei, mas é verdade. Aí ele falou, todo dia é um dia a menos na nossa vida. Eu falei, é verdade, é contagem regressiva. É todo dia um dia a menos na minha vida, na tua vida. O que você está fazendo com a tua vida, meu querido? Aliás, quando você olha o que Deus te ensina, ele fala, a vida é como o orvalho, a vida é como a erva, que um dia ela está aqui, no outro dia ela já não está mais. Ele fala da brevidade da vida. Então, vamos remir o tempo? Efésios fala para remir o tempo. Então, vamos remir o tempo? Pensa, o que é que eu estou fazendo com a minha eternidade? O que é que eu estou fazendo com a minha vida com Deus? E pare de pensar só em dinheiro, em fama, em poder, e pensar, não, posso deixar, sabe, procrastinador, não dá. Não, amanhã eu sirvo a Deus, amanhã eu vou... Não, daqui a um ano eu vou para a igreja, agora eu vou aproveitar a vida. Não dá, a vida, é rápida, brevidade. Eu quero terminar esse. Há coisas que são agora, né, pai? E a gente vai para coisas que o senhor 20. podia fazer há 20 anos atrás. Exatamente. E que hoje não pode mais. E não por não querer, mas por haver limitações que a nossa vida carnal no pecado, dentro desse ambiente, não nos permite fazer. Então quando a pastora fala em remir o tempo, é isso, né? Isso. Faz o que tem que fazer na hora certa. É verdade. Então aquele que desce dos céus, né, como filho do Deus vivo, que passou a eternidade vivendo a coisa mais linda do mundo, né, da criação de Deus, etc. Ele desce, aí ele tenta trazer o céu para a terra, ele tenta trazer a santidade, a bondade, o companheirismo, a alegria, a felicidade. Ele tenta trazer isso para cá para nos passar. Aí ele começa, então, a preparar seus discípulos. Depois que ele termina falando, e estive na prisão e você não foi me visitar, estive no hospital, não foste me ver, etc. e tal. Então, os discípulos, eles perguntam, Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão, e não socorremos o Senhor? Aí ele dá a chave agora. E ele respondeu, digo a verdade a vocês, quando se recusarem a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando a ajudar a mim. Em outras palavras, ele está dizendo, tudo que fizerdes ao próximo, estarás fazendo a mim. Então, não pensa que isso está desconectado, não está desconectado. Deus existe, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está, sim, em todo o tempo, ao nosso redor, através dos seus anjos, através do Espírito Santo, e a tua vida não passa nada em branco, absolutamente nada em branco. Você que tem dificuldade, você que tem problema para ser, de fato, um filho de Deus, você que segue a Deus, mas tem dificuldade de meter a mão no bolso para abençoar alguém, para abençoar a sua igreja, você que é um daquele tipo de gente que gosta de reter os bens, acumular bens na terra, estupidez,
Isso é uma estupidez, te afasta de Deus demais da conta, porque a terra não é lugar de você acumular bens, porque a terra não é tua, não te pertence, e você vai sair daqui no momento que você menos espera. Faça o bem, divida isso com aqueles que precisam, dá a luz um pouquinho para aqueles que não têm nada. Isso vai estar agradando a Deus, que certeza vai ter uma contagem muito, muito forte na hora que você estiver diante desse trono branco. Amém. Eu queria agora que a gente pudesse abrir em Apocalipse 20, porque nós lemos Jesus introduzindo esse assunto do trono branco para a gente, e agora é Jesus falando de novo, porque Apocalipse é Jesus, só que para uma igreja mais amadurecida. Agora Jesus já morreu, já ressuscitou, João já está aqui idoso, já teve muita experiência, a igreja primitiva já viveu muita coisa. Então, ele está falando com uma igreja mais amadurecida. Mozão, antes de você entrar nesse tema, eu ainda sinto no meu espírito a necessidade de falar algo sobre isso aqui. Observa qual foi o momento que Jesus trouxe esse ensinamento para os seus discípulos. Eu dou muita importância nas últimas palavras do Senhor, porque, sabe, ali naquele momento onde ele estava para subir, esse momento aqui que ele estava com os discípulos, olha o que ele fala para os discípulos. Justo aqui no final. E ele responderá: digo a verdade a vocês, quando se recusar a socorrer, não socorrer a mim. Você voltou para Mateus, Mateus, né? Mateus 20, 45, 46. 25, 45, 46. Aí ele diz assim, se não deixarem de fazer, estarão recusando de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Quando Jesus terminou essa conversa, no 26... com os seus discípulos, disse-lhes: como vocês sabem, a celebração da Páscoa começa dentro de 2 dias e o Filho do Homem será entregue e crucificado. Tá? Então, Jesus estava falando isso aqui 2 dias antes, sabe, dele ser crucificado. Presta atenção nisso. Isso é uma chave para você entrar nos céus. Atender à necessidade do próximo, estender a mão, fazer o bem, amar o próximo como a ti mesmo, é uma chave que te coloca dentro do céu. Amém. Amém, né? Apocalipse 20. Quando você... Eu estou com a tradução... Deixa eu ver, porque aqui é a Bíblia que fica aqui. A minha é viva. Essa é a RA. Anotado. A minha é a RA. É a RA também. Então, na versão RA, como subtítulo, antes do versículo 10, tem Satanás é julgado. Que momento é esse? Vamos ver. Então, voltando, Jesus está revelando para João, e é interessante, né? João ouviu Mateus 25. Agora, João está ouvindo Apocalipse 20, quer dizer, não está dividido em capítulo, é uma conversa. Jesus falou antes de ir para a cruz, sobre o trono branco. Agora João, que é velhinho, está na ilha de Patmos, já viveu sinais, prodígios, maravilhas, grandes poder e glória na igreja primitiva. Jesus revela para ele de novo sobre os últimos dias, só que agora para uma pessoa que tem mais entendimento. Ainda que para a mente de João é difícil colocar tudo em ordem, mas a função dele era escrever, deixar que chegasse até nós, porque como foi escrito para Daniel, a revelação seria para os últimos dias, né? A abertura dos selos do entendimento. Ou seja, o Espírito Santo iria revelar toda a revelação, e assim como toda profecia, ela é gradativa, progressiva, então o entendimento também é assim. E aqui, então, Satanás é julgado, é aquilo que nós falamos. Milênio, ele fica preso, ele é solto, se rebela no final do milênio, mas ele é derrotado e, como punição eterna, não mais preso, agora ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre. Eu costumo dizer que ele inaugura, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quem inaugura são os 3, né? Esse trio, que é a besta, o falso profeta e Satanás. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Misericórdia. Agora,
E não tem jeito, hein? Você falar que isso é alegoria, não tem jeito. É Jesus falando em Mateus 25, é Jesus falando aqui. Deus tenha muita misericórdia de quem fala que é alegoria. Aí aqui, no versículo 11... Não creio que é espiritual. Então. Por que a gente fala de trono branco? É uma expressão que a gente criou? Não. Jesus começa a falar em Mateus 25, mas não fala, fala de um momento que é um juízo de todas as nações. Aqui ele dá um nome para esse juízo. Aqui no versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, cada um esperando o seu próprio julgamento. Então, se abriram livros. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente lê a última parte. E se abriram livros. Então, a gente já viu todas as nações, todas as pessoas. O trio já inaugurou o Lago de Fogo de Enxofre, agora tem livros sendo abertos. Não é só o livro da vida que vai aparecer aqui também. O livro da vida no momento que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, o teu nome foi escrito no livro da vida. Agora, ele está falando de livros. Que livros são esses? Está escrito em Malaquias, acho que é Malaquias. Depois procure para mim. Que o Senhor fala que tudo que a gente fala está registrado em livros. E tem o Salmo 139, que ele diz que ele escreveu as linhas da nossa vida. Isso significa que tudo que você faz, sabe aquela galeria dos heróis da fé, que está registrado tudo que aqueles heróis e heroínas da fé fizeram? Tudo que você faz aqui está registrado em livros. Tem um livro escrito Vinícius, tem um livro escrito Aquino, tem um livro escrito Jonas e tem um livro escrito Naira. Lá está registrado tudo, desde o momento em que eu, como embrião, desde esse momento, ou melhor, desde a fundação do mundo, ele já me conhece. O plano do Cordeiro não é só o plano do Cordeiro, Deus já tinha cada um de nós, desde a fundação do mundo, no coração dele. Mas está escrito. Então, ele pega esse livro escrito, o Naira abre e mostra lá, em frações de segundos, o que eu fiz, o que eu não fiz. E, bom, a despeito disso, você me amou, você consertou a tua vida, então entra para a eternidade. Eu só queria ressaltar isso, que no momento do trono branco, eu tenho o meu livro, você tem o seu livro, e cada um aqui. Está escrito livros, e depois, sim, aí fala de um livro. Aqui fala primeiro de livros, agora, ainda outro livro. Primeiro livros, agora ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. Vai ser aberto o meu livro e o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está vendo o registro da tua vida? Toma conta daquilo que você faz e daquilo que você fala, para não ficar muito envergonhado no dia do julgamento. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então você está vendo que o julgamento é de quem está vivo no milênio, é de quem já tinha morrido, e foram julgados um por um. Está vendo o que eu disse? Não é coletivo. O julgamento não é coletivo. Vamos agora julgar todo mundo do Brasil, vamos julgar todo mundo do Rio de Janeiro. Não, é individual, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro, aí o inferno lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Transferência, né? Não, o inferno foi jogado no lago de fogo e de enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, aí já está falando do livro da vida, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí eu faço uma pergunta aqui, a gente tem um evangelista aqui na mesa, né? Eu e o Vinícius somos da área do ensino e o Jonas é evangelista. Posso só ler o texto que a senhora falou de Malaquias? Tem sobre os livros? Sim. É Malaquias 3:16. Né? Tem algumas traduções, mas
Tem uma que fala de livros. Aí ele fala: então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Isso nessa tradução. Viu? E tem uma outra que fala sobre um memorial, que nada mais é do que um livro. Fala: livros. então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Sim. Ou seja, existe um livro sobre a escrito tua com vida, teu nome. né? Sobre a nossa vida. Cada um está lá escrito. Aí você que pensa que você não é importante. Você, ninguém me ama, ninguém me enxerga. Gente, o céu te enxerga. Você tem um livro. Olha, você é tão importante que tem um livro com teu nome registrado momento a momento da sua vida. Então, acabou com essa coisa, né? E para a gente terminar, eu queria que... agora eu sei que a veia evangelística aqui, como está falando aqui, olha, vou ler de novo para o Jonas poder falar algo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Gente, nós somos responsáveis pelas pessoas que não ouvem o evangelho. Verdade. Você é responsável por esse momento de pessoas que não chegou ao evangelho. E o que você faz com isso? Né? Aqui nós temos um evangelista que arde o coração. A despeito da gente não ser, arde no nosso coração. Sim. Mas o evangelista tem um chamado mais especial para isto. Então, o que você fala para aqueles que... ninguém me dá espaço na igreja. Eu falo. Deixa eu falar. Eu falo. Vou falar. A questão é que nós temos muitos homens e mulheres com chamado de Deus para evangelismo, e essas pessoas se esbarram, né? Elas se esbarram na falta de conhecimento. Como assim? Eu não conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de trás para frente e não conhece Deus. Então, não é essa a sua desculpa. Eu tenho dispersão, não consigo ter concentração para ler a palavra. 90% dos evangelistas têm isso. Eles são sanguíneos, eles são atirados, eles são intrépidos, ousados. Tem muitas características boas em você e que você está freando, talvez pelo preconceito de não conhecer. Então, eu quero te dizer o seguinte: quais eram as palavras do Reinhard Bonk, aquele evangelista alemão? Ele pregava a salvação, ele pregava o pecado, ele ensinava que Jesus salvou, Jesus morreu, ressuscitou, abriu a porta para o céu. As pessoas não só se convertiam com ele, aos milhares, como eram também curados. Paralíticos andavam, cegos enxergavam. Eu estou falando de alguns poucos anos atrás agora, ali na Nigéria, na África no geral. Billy Graham também era um grande evangelista. Ele não tinha profundidade na palavra, mas ele abria a boca para falar do reino dos céus, falava como ninguém. O evangelista, quando abre a boca para falar, para pregar ou para anunciar o evangelho de forma geral, ele tem muito amor dentro dele por almas, e esse amor é colocado para fora, e as pessoas são tocadas por esse amor. Elas veem em Jesus, elas sentem o amor de Cristo por elas, e assim se convertem. Agora, estamos chegando no fim. Chuva serôdia, a última chuva do grande avivamento que vem sobre a terra. Ele vai trazer uma facilidade muito grande para você converter vidas ao Senhor. Né? Claro que quem converte é o Espírito Santo, mas de você anunciar Jesus, as mesmas palavras mais simples sobre Jesus, que Jesus é amor, que Jesus te ama, que Jesus quer acompanhá-lo no dia a dia, será o suficiente para essas pessoas se renderem. Está na hora dos evangelistas entrarem em ação, viu? Está na hora. Eu creio que a igreja hoje precisa dos 5 ministérios. Sim, a igreja não vive sem o apóstolo, sem o mestre, sem o evangelista, sem o pastor e sem o profeta. A igreja do Senhor precisa disso hoje. Mas ninguém aqui é maior ou menor que ninguém. Todos são grandes chamados de Deus para essa hora do fim. Por favor, pegue mais um, não vá só, e saia
entregando o amor de Deus para as pessoas. Não fale mais nada. Fala, o Senhor Jesus te ama e Ele pensou em você hoje, por isso que eu estou aqui falando contigo. Ele quer cuidar dos seus problemas, quer acabar com as suas dores, quer te fortalecer para você enfrentar as dificuldades que você tem na tua vida. Acabou. A pessoa, quem vai rejeitar isso? Fala para mim. Novamente, tudo passa pelo grande mandamento que o Senhor deu de amar a Deus e amar o próximo, né? É esse amor que contagia, que contamina, que te deixa constrangido. É o famoso constranger em amor. É olhar para uma pessoa, como o senhor falou sobre o evangelista. O evangelista tem esse dom de falar meia dúzia de palavras e tocar o coração de alguém. Por quê? Porque a graça que o Espírito Santo colocou sobre ele constrange em amor aquele que escuta. Não é a palavra que sai da sua boca, o som que sai da sua boca que causa o impacto. É a presença do Espírito Santo com essa graça especial que está sobre a vida dele que faz com que aquele que receba se sinta amado e pergunte, o que essa pessoa tem que eu não tenho? Ô Vini, sem querer atropelar, você que está nos ouvindo, eu tenho certeza que você vai escrever para a Naira pedindo para voltar a falar do grande trono branco, porque a gente falou muito pouco do trono branco. E é muito importante, falar do trono branco é muito importante, porque a gente precisa deixar bem claro para todos nós, o que pode nos levar para o céu e o que pode nos conduzir à morte eterna. Desculpa, Vini. Nada. Pastora, faz as suas considerações finais aí, que a senhora está sempre com anotação. A única coisa que eu queria, como o João disse, isso tem que ter continuação, porque é muita coisa. Concorda, é muita coisa boa. Tem que ter continuação. E o que eu quero dizer, eu vou deixar uma pergunta. O que é que você está deixando o céu escrever sobre a sua vida no teu livro? Deus. Só essa pergunta. Eu termino esse podcast. O que você está fazendo ou deixando que o céu escreva sobre a sua vida? Porque está escrevendo. Está escrevendo. O céu escreve o que ele escreveu ontem? Esse memorial que a gente leu aqui. O que ele escreveu ontem sobre a sua vida? O que ele escreveu hoje de manhã sobre a sua vida? O que ele está escrevendo agora sobre a sua vida? O que está sendo trazido à memória? O memorial nada mais é do que isso. Ficou muito forte para mim. Essa passagem sempre me impactou, de Malaquias, porque eu perguntei para mim mesma, quando eu li, porque para mim a palavra ela é tão viva que ela salta aos meus olhos, e eu falei, meu Deus, o dia que eu li Malaquias 3,16, eu falei, meu Deus, eu preciso tomar muito cuidado diariamente com o que eu deixo o céu escrever sobre a minha vida. Você sabe que uma palavra também que me deixou muito estonteado está em Isaías. Traga à minha memória aquilo que faça com que eu possa justificar-te. Não é Lamentações. Não é Isaías. Não é o que traz esperança, que possa justificar-te. Traga à minha memória aquilo que eu possa justificar-te. Tu já pensou? Quando você quiser argumentar com Deus, com Jesus, ali em cima, e Jesus falar, então tá, tudo bem, não está registrado aqui no filme, você pode me trazer alguma coisa? Fala para mim, para eu poder te justificar. Ou justificar até você dizer, né, eu achei que era isso. Né? O famoso, aquela situação que você não é que resolva, mas você pelo menos traz uma base para essa situação que você cometeu. Bom, estamos chegando ao final de mais um podcast, agradecendo a todos aí a participação, estarem acompanhando conosco. Por favor, você que esteve até aqui, curta aí, clica no joinha, compartilha com o seu irmão, com o seu amigo, com a sua igreja. Eu tenho certeza que você está impactado com tudo que foi falado aqui, porque veio do Espírito, não vem da nossa boca, não é nosso. A gente não consegue falar isso. É verdade. Se inscreva no canal. Você que quer mergulhar mais fundo, entender mais sobre Apocalipse, sobre o livro de Jó, sobre o livro de Cantares, se torne membro desse canal. Você clica aí, tem a opção tornar-se membro, e você vai poder escolher alguma das opções que aí tem. E certamente você vai ser vai receber muita coisa boa para multiplicar dentro da sua igreja, dentro do seu ministério, aprender mais a palavra. Amém. Como o pastor Jonas colocou aqui, se você se sente frágil ainda no conhecimento, mergulhe mais fundo, não deixe para amanhã, o tempo está correndo, e aí você com isso vai ter armas suficientes para poder multiplicar a palavra do Senhor. Então, esperamos que você tenha sido abençoado, agradecemos a participação. Amém. E até o nosso próximo podcast. Deus abençoe a todos.